Você está ouvindo e vendo o programa O Guardião das Sete Chaves. No programa de hoje, vamos falar sobre caboclo boiadeiro. O que são caboclos boiadeiros? São espíritos de pessoas que em vida trabalharam com gado em fazendas por todo esse nosso Brasil. Estas entidades trabalham da mesma forma que os caboclos nas sessões de Umbanda. Usam de canções antigas que expressam o trabalho com o gado e a vida simples das fazendas. Eles nos ensinam a força que o trabalho tem e passando como ensinamento que o principal elemento da sua magia é a força de vontade, fazendo assim que consigamos uma vida melhor e fartura. Nos seus trabalhos, usam de velas, pontos riscados e rezas fortes para todos os fins. Boa noite, meus senhores. O caboclo boiadeiro traz o seu sangue quente do sertão e o cheiro de carne queimada pelo sol das grandes caminhadas, sempre tocando o seu berrante para juntar o seu gado. Normalmente, eles fazem 2 festas por ano, uma no início e outra no meio do ano. Eles são logo reconhecidos pela forma diferente de dançar. Tem uma coreografia intricada pelos passos rápidos e ágeis, que mais parece um dançarino mímico lidando com os bois. Seu dia é quinta-feira. Gosta de bebida forte, como por exemplo a cachaça com mel de abelha, que eles chamam de meladinha, mas também bebem vinho. Fumam cigarro de palha e charutos. Seu prato preferido é carne de boi com feijão tropeiro, feito com feijão de corda ou feijão cavalo. Boiadeiro também gosta muito de abóbora com farofa de torresmo. Em oferendas, é sempre bom colocar um pedaço de fumo de rolo e cigarro de palha. O meu nome é Caboclo Vaqueiro. No terreiro de boiadeiros, vem descendo em seus aparelhos como se estivessem laçando seu gado, dançando, bradando, enfim, criando seu ambiente de trabalho e vibração. Com seus chicotes e laços, vão quebrando as energias negativas e descarregando os médiuns, o terreiro e também as pessoas da assistência, fortalecendo dentro da mediunidade, abrindo as portas para a entrada dos muitos guias e tornando-se grandes portadores, assim como os Exus. Quando o médium é mulher, frequentemente a entidade pede para que seja colocada um pano de cor bem apertado, cobrindo o formato dos seios. Estes panos acabam por vezes como um identificador da entidade e até a sua linha mais forte de atuação, pela sua cor ou composição de cores. Alguns usam chapéus de boiadeiro, laços, jalecos de couro, calças de bombacha e tem uns que até tocam berrantes em seus trabalhos. Nomes de alguns boiadeiros: boiadeiro da Jurema, boiadeiro do Cagedo, boiadeiro do Rio, carreiro, boiadeiro do Ingá, boiadeiro na Visala, boiadeiro de Umbanda, boiadeiro de Imbaúba, João Boiadeiro, boiadeiro Chapéu de Couro, boiadeiro Jurema, Zé Mineiro, boiadeiro do Chapadão e etc. Sua saudação é a seguinte: Retruá, boiadeiro, cheiro marrubanchetro. Os boiadeiros são entidades que representam a natureza desbravadora, romântica, simples e persistente no homem do sertão, o caboclo sertanejo. São os vaqueiros, boiadeiros, laçadores, peões, tocadores de viola, o mestiço brasileiro, que é o filho de branco com índio, índio com negro e assim vai. Os boiadeiros representam a própria essência da miscigenação do povo brasileiro. Nossos costumes, crendices e superstições e também fé. Ao amanhecer o dia, o boiadeiro arrumava o seu cavalo e levava o seu gado para o pasto, trazendo o gado de volta para o curral. Nas caminhadas, tocava o seu berrante e sua viola, cantando sempre uma modinha para sua amada, que ficava na janela do sobrado, pois os grandes donos das fazendas não permitiam a mistura de empregados com a patroa. E tal e qual se poderia presenciar do homem rude do campo, durante o dia debaixo do calor intenso do sol, ele segue,
tocando a boiada, marcando seus gados e territórios. À noite, ao voltar para casa, o churrasco com os amigos e a família. Um bom papo, conteado por um gole de aguardente e um bom palheiro. E nas festas, muita alegria. Nas danças, é possível encontrar alguns boiadeiros sorridentes e conversadores. Os boiadeiros vêm dentro da linha de Oxóssi, mas também são regidos por Inhansã, tendo recebido da mesma a autoridade de conduzir os eguns da mesma forma que conduziam sua boiada quando encarnados. Levam cada boi, o espírito, para o seu destino. Trazem os bois que se desgarram, que são os obsessores, quiumbas e etc. Eles trazem de volta para o caminho do resto da boiada, que é o caminho do bem. Sobre nossos caboclos boiadeiros, os caboclos são entidades fortes e viris. Alguns têm algumas dificuldades de se expressar em nossa língua, sendo normalmente auxiliado pelos cambonos. São sérios, mas gostam de festas e muita fartura. Gostam de música, cantam toadas, que falam em seus bois e também suas amadas por estas terras de meu Deus. Os boiadeiros também são conhecidos como encantados, pois segundo algumas lendas, eles não teriam morrido para se espiritualizarem, mas sim encantados e transformados em entidades especiais. Os boiadeiros também representam bastante a diversidade de manifestações. Boiadeiro menino, boiadeiro da campina, boiadeiro bugre e muitos outros tipos de boiadeiros, sendo que alguns até trabalham muito próximos aos Exus. Suas cantigas normalmente são muito alegres, tocadas num ritmo gostoso e vibrante. São grandes trabalhadores e defendem a todos das influências negativas, com muita garra, força espiritual e grande autoridade sobre os espíritos menos evolutivos, sendo tais espíritos subjugados por eles com muita capacidade. Sabem que a prática da caridade os levará à evolução. Trabalham incorporados na Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Fazem parte da linha de caboclos, mas na verdade são bem diferentes em suas funções. Formam uma linha mais regente de espíritos, pois já viveram mais com a modernidade do que os caboclos, que foram povos primitivos. Esses espíritos já conviveram em sua última encarnação com a invenção da roda, do ferro, das armas de fogo e com a prática da magia na terra. Saber que boiadeiros conheceram e utilizaram essas invenções nos ajuda muito para diferenciarmos dos caboclos. São rudes nas suas incorporações, com gestos velozes e pouco harmônicos. Sua maior finalidade não é a consulta como os pretos velhos, nem os passes e muito menos as receitas de remédios como os caboclos, e sim dispersar de energia que está aderida aos corpos, paredes e objetos. É de extrema importância essa função, pois enquanto os outros guias podem se preocupar com o teor das consultas
e dos passes, existe essa linha, sempre atenta a qualquer alteração de energia local, que são as entradas de espíritos. Quando bradam alto e rápido, com som de ordem, estão na verdade ordenando a espíritos que entraram no local a se retirarem. Assim, limpam o ambiente para que a prática da caridade continue sem alterações. Esses espíritos atendem aos boiadeiros pela demonstração de coragem que os mesmos lhe passam, são levados por eles para locais próprios de doutrina. Em grande parte, o trabalho dos boiadeiros é no descarrego e no preparo dos médiuns, os fortalecendo dentro da mediunidade, abrindo as portas para a entrada dos outros guias e tornando-se grandes protetores, como os Exus. Outra grande função de um boiadeiro é manter a disciplina das pessoas dentro de um terreiro, sejam elas médiuns da casa ou consulentes. Costumam proteger demais seus médiuns nas situações perigosas. São verdadeiros conselheiros e castigam quem prejudica o médium que ele está protegendo, que ele gostar. Para um boiadeiro, é ver no seu médium coragem, lealdade e honestidade. Aí sim, é considerado por ele um filho, pois ser filho de boiadeiro não é só tê-lo na coroa. Trabalham também para orixás, mas mesmo assim, não mudam sua finalidade de trabalho e são muito parecidos na sua forma de incorporar e falar. Ou seja, um boiadeiro que trabalha para Ogum é praticamente igual a um que trabalha para Xangô. Apenas cumprem ordem de orixás diferentes. Vão absorvendo, no entanto, as características deles. Dentro dessa linha, a diversidade encontra-se na idade dos boiadeiros. Existem boiadeiros mais velhos, outros mais novos, e costumam dizer que pertencem a locais diferentes, como regiões, por exemplo, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e etc. Os boiadeiros representam a própria essência da miscigenação do povo brasileiro, nossos costumes, crendices, superstições e etc. Getruá Boiadeiro, salve! Pai Guardião Oxóssi, o Cavaleiro de Aruanda, Mãe Delamare de Iemanjá, a Fada do Amor, Ile Axé, Palácio dos Orixás, a casa aonde mora a fé.